Bom dia. O que temos ali à direita em cima é a representação de dois cérebros. O da direita transformado por uma experiência com a utilização de uma substância psicadélica. A transformação é marcante e eu apercebi-me hoje de manhã, e apenas hoje de manhã, como esta diferença entre estes dois cérebros pode também ser interessante para representar a diferença entre o mundo onde estamos hoje e o mundo onde queremos ir. O mundo de hoje não marcado pela interligação, pela interconectividade, e como vemos ali do lado direito, provavelmente representa bem também o nosso planeta e a forma como gostaríamos de entender o nosso futuro, um futuro mais interligado, em que fazemos todos parte de um todo e não estamos nos nossos grupos a falar, sobretudo para aqueles que nos estão próximos e distantes, ou mesmo receosos daqueles que estão mais longe. Bom, eu não sabia nada de psicadélicos até há 1 ano e meio atrás. Presumo que seja mais ou menos o estado em que estão as pessoas que aqui estão hoje. Mas, de facto, li... Isto deve ser a minha barba. Li um livro que mudou a minha forma de pensar sobre este assunto, mudou a minha vida de alguma maneira e ensinou-me o potencial transformador destas experiências e da diferença entre aqueles dois estados. E transformação é, de facto, o tema da sessão de hoje, é também o tema da minha palestra. E vou-vos contar um pouquinho do que aprendi e das suas implicações, na minha opinião. How to change your mind, how to change our minds, talvez how to change algo maior. O livro ensinou-me, por exemplo, que os psicadélicos, substâncias com este efeito, têm sido procurados pela humanidade há milhares de anos. De facto, os humanos procuram estas experiências, procuram sobretudo com o objetivo de melhorar a sua saúde, melhorar o seu bem-estar, o seu funcionamento mental, e essa tem sido a tónica, o healing, como se diz em língua inglesa. Ensinou-me também que, infelizmente, após um período de grande investigação sobre estas substâncias nos anos 50 e 60 do século passado, a administração americana, na altura, a administração Nixon, criminalizou estas substâncias, retirou o financiamento, o que causou não só que a investigação tenha parado nessa altura, como causou também que elas tenham sido estigmatizadas, esquecidas, e hoje estamos num momento em que, se eu perguntasse a esta audiência se alguém já ouviu falar, e estou a perguntar, levante o braço por favor, se alguém já ouviu falar de psilocibina, quantos de vocês levantariam o braço? Penso que 3 ou 4. Também, portanto, isto revela algum desconhecimento, digamos assim, e o mesmo, enfim, LSD todos ouvimos falar, mas provavelmente poucos saberão realmente o que é e para que é que pode servir. Mas talvez mais importante, se perguntasse se alguém estaria à vontade para partilhar, se assim fosse o caso, que no fim de semana passado tinha tido uma experiência com a bebida ayahuasca, provavelmente nenhum de vocês estaria muito confortável em aqui publicamente dizer algo desse tipo. No entanto, se o fizessem, não estariam sozinhos. E espera-se que em fevereiro de 2020, dia 20 de 02 de 2020, centenas, se não milhares de pessoas possam publicamente, nas redes sociais, partilhar as experiências que tiveram com substâncias com efeito psicadélico, substâncias químicas e substâncias naturais, e dessa forma ajudar a transmitir uma mensagem que não existe ainda, de uma forma geral, difundida pela população. E estas pessoas também não vão estar sozinhas, vão estar em boa companhia. Por exemplo, na companhia de uma pessoa conhecida que revelou publicamente, num vídeo que eu convidava a assistir, a ver, se puderem, onde o Sting conta o primeiro episódio que teve com esta substância, o impacto que teve na sua vida, e conta de uma forma detalhada, pessoal, profunda, e diz também que tem, desde há 12 anos, aliás, há 20 anos atrás, 2012, portanto já há muito tempo, que ele tem continuado, sempre que pode, diz ele, a ter experiências deste tipo. O Sting também não está sozinho, está, por exemplo, na companhia de Michel Foucault, cuja carreira literária foi transformada após uma experiência deste tipo, e ele também não está sozinho. E existem, de facto, um conjunto de pessoas conhecidas, umas de uma forma mais pública do que outras, tiveram experiências com estas substâncias, experiências que em muitos casos foram importantes na vida e que foram positivas, não foram negativas, isso é importante frisar. Por exemplo, o Prémio Nobel da Química, em 1993, Kary Mullis, que revelou que não tinha sido, provavelmente, capaz de
descobrir digamos, a maneira de conceber, de realizar um procedimento químico muito conhecido, o PCR, que revolucionou o estudo do ADN e que provavelmente não teria acontecido hoje se não fosse as experiências que teve. Talvez todos conheçam a história mais próxima de nós, a história de Steve Jobs, o fundador da Apple, que publicamente referiu a importância que estas experiências tiveram na sua vida e, com piada, dizemos muitas vezes que o Steve Jobs tinha o LSD, nós temos o iPhone. Bom, a leitura daquele livro, a leitura de outros livros, e aquele é talvez aquele que mais me influenciou recentemente, que está ali à esquerda, chamaram-me a atenção também para uma outra realidade. Eu sou um académico, sou um investigador, e não sabia a quantidade de investigação que existia nos anos 50 e 60 e que voltou a existir agora, neste século, com estas substâncias. De facto, muitas das grandes universidades pelo mundo fora têm programas de investigação que de alguma maneira tocam nestas substâncias e temos já, desde o último ano, 2 grandes centros de investigação nestas 2 universidades, uma em Londres e outra em Baltimore, que se dedicam exclusivamente a investigar esta ciência com financiamentos consideráveis. E posso revelar aqui também, mais ou menos em primeira mão, que provavelmente teremos também uma instituição de referência em Portugal que está interessada neste tema e que virá provavelmente a trabalhar nele, neste caso, especificamente, com a utilização da psilocibina, que é a substância ativa nos chamados cogumelos mágicos, e para auxiliar pessoas com depressão resistente a tratamento. A depressão e a utilização da psilocibina em particular, e também o stress pós-traumático, e neste caso, com a utilização, imagine-se, da droga ecstasy, ou denominada MDMA, são as áreas onde a investigação está mais avançada e podemos ter já, provavelmente teremos, dentro de 2 anos, nos Estados Unidos, a aprovação da utilização de MDMA para a utilização médica para doentes com perturbação de stress pós-traumático. Nos Estados Unidos é uma epidemia devido às guerras que existiram e ao sofrimento que causam e aos suicídios que causam e, portanto, a abertura tem sido grande para explorar soluções para estes doentes, mas também para a depressão e a ansiedade, como eu já referi, e para outras condições que, de uma maneira geral, estão associadas a processos de rigidez, processos de dificuldade em mudança, rigidez mental e rigidez de comportamento, como é o caso das dependências. A dependência do álcool e do tabaco estão já a ser estudadas também e os resultados que vemos aqui sintetizados são surpreendentemente positivos. As sessões são sessões um pouco diferentes daquelas que imaginamos, as sessões psicadélicas, as sessões experimentais, e estão representadas naquele esquema em cima. São sessões supervisionadas, controladas, com doses medidas rigorosamente, e o interessante é que, ao contrário das medicações habituais, são sessões são terapias que funcionam, muitas vezes com o auxílio de outras terapias tradicionais, funcionam com apenas 1 ou 2, no máximo 3 sessões. E as pessoas, e os efeitos desta sessão e desta experiência, que é mais uma experiência psicológica auxiliada por psicadélicos do que uma experiência farmacológica ou biológica, se quisermos, estes efeitos tendem a perdurar no tempo, o que é inovador. E até para outras condições de natureza comportamental, que estão já a ser estudadas e que poderão vir a ser estudadas no futuro, e nestas estão incluídas a anorexia nervosa, estão incluídas também o autismo em crianças, e podem vir a estar incluídas outras condições, outros problemas que são marcados pela dificuldade em mudar, por exemplo, as dificuldades com o excesso de peso e obesidade, que representam também muitas vezes um bloqueio durante muitos anos, quando as pessoas não conseguem mudar um padrão de comportamento. Uma outra realidade paralela, e que a minha presença aqui e a coragem de termos aqui alguém a falar de drogas representa, ou a abertura, é de facto o interesse que este tema tem despertado nos últimos anos, nos mídias, na população em geral. Na imprensa estrangeira não há dia nenhum praticamente, ou semana nenhuma que não apareça uma notícia sobre este tema. Na imprensa portuguesa começa a aparecer também. E de facto estamos numa altura na sociedade em que temos que discutir, estamos no início dessa discussão, como é que estas substâncias podem vir a ser integradas no mainstream da sociedade, não só na medicina, mas talvez também em outras áreas. Esse foi o tema desta reflexão que eu fiz com a minha colega e amiga Maria Carmo Carvalho, há poucos dias, há poucas semanas no público, para iniciar ou para ajudar a contribuir para esta discussão, que é uma discussão que vai levar algum tempo, que é uma discussão complexa. Estas substâncias são muito particulares, não interessa muito se são muito diferentes ou não das outras substâncias ditas como drogas, mas de facto têm características únicas e estão num processo único. E a Maria Carvalho é diretora da Associação Cosmic Care, que tem como objetivo a proteção da saúde e a diminuição de risco para utilizadores de substâncias psicoativas.
E o risco é o elefante na sala, porque eu sei que estarão com certeza muitos aqui a pensar, então, mas estas não são substâncias perigosas, não são substâncias que fazem mal, que causam mal à saúde ou que são arriscadas. Bom, também refletimos sobre isto num artigo que há uns meses atrás, no Público, e eu identifiquei apenas esta citação de que gosto bastante, de um especialista nesta área, que nos diz que nos Estados Unidos o tabaco causa 400 mil mortes por ano, o álcool causa 150 mil mortes por ano, os amendoins causam 100 mortes, e os psicodélicos não estão sequer na lista. Estas substâncias, ao contrário da crença popular, são de facto substâncias extremamente seguras. Temos ali a comparação que um conjunto alargado de peritos concluiu, ou indicou, que compara os riscos para o próprio e para terceiros esperados do consumo de um conjunto de substâncias, umas legais, outras ilegais, como é o caso das substâncias psicodélicas, que ainda são controladas ou ilegais na maior parte do mundo. E vemos, o slide fala por si, a psilocibina dos cogumelos mágicos é a mais segura de todas. Não há overdoses conhecidas com esta substância. O impacto fisiológico é mínimo ou nulo e, portanto, é importante termos isto em perspectiva, nomeadamente quando comparadas com outras substâncias psicoativas, legais e acessíveis e que causam dependência, como sejam o tabaco, o álcool e outras. Já agora, um outro mito que fica já aqui por terra, espero eu, é que estas substâncias não são de facto aditivas, não têm esse potencial, não estimulam no nosso cérebro os sistemas, nomeadamente o sistema da dopamina, que é responsável pela causa aditiva de muitas substâncias. E, portanto, as pessoas não têm essa reação no consumo de substâncias psicodélicas. Bom, o interesse nestas substâncias vai crescer. Antes disso ainda queria referir sobre riscos, que há de facto riscos de natureza psicológica. Esses riscos têm a ver com, eventualmente, mal-estar psicológico subsequente a uma experiência destas. O que nós sabemos hoje é que em condições controladas, e sabemos porque estes estudos científicos mais recentes, por eles já passaram mais de 1000 participantes que tomaram estas substâncias em situações supervisionadas, controladas e após um screening prévio médico necessário. Pessoas que têm risco de psicose ou pessoas que estão a tomar antidepressivos não devem tomar substâncias psicodélicas, mas em todos estes mais de 1000 casos já, com um historial ainda mais antigo dos anos 50 e 60, não se conhece um único caso de uma consequência negativa estável para a psicologia destes participantes, ou para o estado mental destes participantes. Bom, o que vemos nascer agora e o que vai provavelmente nascer no futuro, são contextos onde as pessoas possam ter estas experiências em segurança e possam aproveitar delas o melhor possível. Aqui está um exemplo de um dos centros, no único país da Europa onde legalmente se podem ter estas experiências com uma destas substâncias, na Holanda, e que representa uma das muitas formas de que no futuro nós podemos vir a ter acesso a estas substâncias em segurança. E de forma legal, preferencialmente. E vou terminar com algumas citações de algumas pessoas conhecidas desta área para nos fazer pensar no que é que pode vir a ser o futuro. A primeira, de um dos psiquiatras mais conhecidos nesta área, que compara os psicodélicos para a psicologia e para a psiquiatria com outras ferramentas essenciais ao desenvolvimento científico e humano, como foram o microscópio e o telescópio. Mas a escolha desta imagem tem um propósito maior e que tem a ver com a associação que fazemos também, ou que fazem as pessoas que passam por experiências psicodélicas, com a nova perspectiva que ganham sobre si próprias, muitas vezes, e sobre o mundo e sobre o contexto onde vivem. Talvez parecido com aquilo que os astronautas viveram, quando, através deste chamado overview effect, viram a Terra de longe e perceberam o quão pequena é, o quão vulnerável ela é e o quão necessitada está de que nós cuidemos dela. E é um pouco aquilo que se passa no contexto deste tipo de experiências, em que as pessoas têm uma renovada visão sobre si próprias e, muitas vezes, uma maior percepção da sua vulnerabilidade e também de como cuidar melhor de nós próprios e da vida à nossa volta. E também do nosso planeta, curiosamente. Uma situação mais pessoal, de um dos maiores filósofos atuais nos Estados Unidos, enfim, filósofos contemporâneos, que nos diz que tem 2 filhas que provavelmente vão consumir substâncias no futuro, consumir café, consumir álcool, provavelmente. Ele espera que elas escolham as substâncias adequadamente, mas diz que se ao longo da vida das filhas dele elas nunca experimentarem, nunca tiverem pelo menos uma experiência com substâncias como o LSD ou a psilocibina, terão talvez perdido um dos maiores rituais de passagem que um ser humano pode ter. Eu identifico-me com esta expressão, mas não vejo estas substâncias e estes rituais como rituais de passagem, vejo-os sobretudo como rituais de mudança, de transformação, para trazermos aqui ao tema
da sessão de hoje. E um dos maiores investigadores nesta área, Robin Carhart-Harris, escreve como, pela maneira como estas substâncias relaxam, flexibilizam as crenças e os hábitos rígidos que temos muitas vezes de pensamento, de emoção e de comportamento, e também pela maior sensibilidade que causam ao nosso contexto interno e ao nosso contexto externo, elas criam uma oportunidade única, especial, talvez incomparável, de mudança. E esta mudança é uma mudança pessoal e sabemos como as mudanças pessoais são talvez as mais importantes de todas quando falamos em mudanças maiores, em mudanças planetárias. Finalmente, a última ideia, e é uma ideia deixada pelo criador da molécula da LSD, para nos trazer ao título da palestra, Albert Hofmann, que nos convida a termos a capacidade de ver, ou a pensarmos de que a maneira como vemos a realidade é talvez uma maneira pequena de ver a realidade, que há realidades maiores que a nossa vida muitas vezes nos suscitaria a ver e que, quem sabe, as substâncias psicodélicas podem ser uma forma de nos ajudar e todos nós, em algum momento das nossas vidas, precisamos que nos ajudem a ver mais e a ver melhor. E é esse o desafio que ele nos lança, é que nós apenas vemos uma pequena parte do todo e, de facto, a capacidade de vermos um todo maior, com um outro brilho, nos dá, possivelmente, uma maior capacidade de agirmos sobre ele. Muito obrigado.